Você já passou horas estudando, releu o conteúdo várias vezes e na hora de usar aquele conhecimento, ele simplesmente não estava lá? Isso não é falta de esforço, não é falta de inteligência. Isso é falta de estratégia. E eu te digo isso com base na ciência. Hoje, neste vídeo, eu vou te mostrar o que a ciência fala sobre estratégias cognitivas e metacognitivas, como que você pode usar ela no seu dia a dia e como que você pode potencializá-las com o uso de ferramentas de inteligência artificial. Meu nome é Débora Vieira, eu sou mestre e doutoranda em educação. Eu vou te ajudar a conhecer e a desenvolver essas estratégias para você aprender mais e melhor. Vamos lá? Eu estruturei aqui este mapa mental para que eu pudesse te mostrar de forma clara o que são cada uma delas e como que você vai poder usar isso. Todo este vídeo, ele é com base neste livro aqui. Este livro, chamado Estratégias de Aprendizagem, Como Promovê-las, é um livro em que as autoras trazem um passo a passo de todas essas estratégias, teorias e outras estratégias também para você conseguir aprender melhor. Então, a gente vai começar falando o que são as estratégias de aprendizagem. As estratégias de aprendizagem, elas são conhecidas como procedimentos para facilitar o seu processo de aprendizagem, a sua aquisição de novos conhecimentos. Elas podem ser divididas e entendidas como ações mentais e comportamentais, que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso também. As estratégias de aprendizagem podem ser desenvolvidas e elas podem ser ensinadas, ou seja, você pode desenvolver de forma autônoma ou tem estratégias, por exemplo, que você já aprendeu aí na sua trajetória escolar que alguém te ensinou. Além disso, não é sobre estudar mais. Estratégia de aprendizagem, na verdade, é aquilo que você utiliza para otimizar o seu processo de estudo e aí sim conseguir aprender melhor e, consequentemente, aprender mais. Então, não necessariamente você vai fazer mais, mas você vai conseguir entender, compreender e aplicar melhor aquilo que você está estudando. Nós podemos dividi-las em dois grandes grupos, que foi o que eu falei, que são os grupos das estratégias cognitivas e estratégias metas cognitivas. Então, aqui dentro das estratégias cognitivas, o que nós temos? Nós temos o que é cognição, que eu vou explicar, o que são exatamente essas estratégias, como você pode subdividi-las e alguns exemplos. Vamos lá. O que é cognição? Cognição, todos nós, seres humanos, temos, faz parte, são esses conjuntos de processos mentais. Lembra que eu falei que elas podem ser comportamentais e mentais? Aqui são as cognitivas, porque são esses processos mentais que vão permitir que o ser humano consiga adquirir, processar, armazenar e utilizar informações para interagir com o mundo. A partir também aí do seu comportamento, você vai conseguir identificar aquela informação e fazer com que aquela informação você aplique ela em diferentes contextos. E isso é a sua cognição. Isso também inclui quais funções? Inclui a cognição: atenção, memória, percepção, raciocínio, linguagem e tomada de decisões. Isso são algumas das funções que estão dentro do que a gente chama de cognição. Ainda, continuando, a cognição é a base de todo o nosso pensamento e comportamento. Tudo aquilo que a gente faz baseado naquilo que a gente dá atenção, naquilo que a gente consegue perceber, memorizar e tomar decisão, a nossa linguagem, quando a gente tem a nossa comunicação também. Então, as estratégias que são cognitivas, elas operam diretamente sobre o conteúdo, com o objetivo de como você vai lidar
com aquelas informações para você aprender de forma mais eficiente. Então, é justamente essa sua relação direto com o conteúdo. Então, não necessariamente algo externo que você utiliza para entender e para adquirir aquele conhecimento. Qual é essa subdivisão das estratégias? A gente tem a estratégia de ensaio, que é uma estratégia de repetição. Duvido que você também já não ficou repetindo uma mesma informação várias vezes para conseguir memorizar essa informação. Você ficou pensando sobre aquilo para que você conseguisse pegar aquela informação e lembrar ela depois em outro momento, em outro contexto. Eu já tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre memória e eu falo inclusive sobre essa memória de trabalho, né? Que é aquela memória que a gente quer gravar algo para a gente usar agora e daqui a pouco a gente pode esquecer um número de telefone, um código de confirmação, algo que a gente precisa usar imediatamente. E geralmente, quando a gente quer recuperar essas informações de forma muito rápida, a gente fica repetindo para não esquecer. A gente tem também a estratégia de elaboração. Nessa estratégia de elaboração, você adiciona ou modifica aquele conteúdo que você está aprendendo. E a estratégia de organização, que é quando você pega as informações daquilo que você está aprendendo e você organiza ela de forma gráfica ou criando relações dela com outras informações. Essa é a última estratégia, que é de organização. E vamos aos exemplos. Aqui, nas estratégias de ensaio, nós temos 3 exemplos. A parte da codificação, a parte que a gente tem o erro comum e a parte do que é correto. Porque a gente está falando da estratégia de sublinhar. Muitas pessoas pegam um texto e elas sublinham tudo o tempo inteiro. O problema não é quando você quer sublinhar um texto para você conseguir acompanhar a leitura. Tem pessoas que têm dificuldade, às vezes, de se manter atento ao texto e aí ela vai sublinhando para poder ter essa atenção, acompanhar o material e não necessariamente para conseguir internalizar aquilo ou memorizar aquilo. Quando a gente fala de sublinhar, é importante que a gente faça uma codificação. Essa codificação é criar um código para você compreender aquilo que você sublinhou. Eu, por exemplo, tenho um sistema próprio de cores que eu utilizo quando eu vou ler determinados tipos de textos, principalmente quando são textos que são científicos. Artigos científicos, eu tenho uma forma em que eu marco. Aqui mesmo, ó, no livro, eu coloquei todos esses post-its aqui para poder marcar, são marcadores de página, tá vendo? E cada um deles significa uma coisa. Isso é uma codificação que eu criei. Aqui tem um código. Eu sei que verde é onde tem definições de conceitos, eu sei que laranja é onde eu tô com autores que eu quero pesquisar mais depois e assim por diante. Essa é uma codificação que eu criei. O erro comum, como eu tinha falado, é sublinhar por sublinhar. Você sublinha tudo achando que você está memorizando aquilo ali, achando que você está internalizando e compreendendo aquela informação. Isso não é o que seria correto quando a gente fala de uma estratégia de aprendizagem. E o correto seria sublinhar só o que é essencial, só o que você precisa de fato lembrar, depois internalizar. Dentro da estratégia de elaboração, nós temos o resumo. Então, o que significa fazer aqui um bom resumo? Você escrever com as suas próprias palavras, porque quando você escreve com as suas próprias palavras, você está elaborando algo próprio em cima daquele conhecimento que você precisa aprender, que você quer dominar, que você quer memorizar, lembrar depois. Aqui, no resumo, a gente tem 2 etapas, compreender e reescrever. Para a gente fazer um resumo, a gente precisa entender o texto e, inclusive, uma coisa que é muito importante para compreender é o sublinhar, porque quando você cria uma codificação
sublinhando o texto, você aumenta a sua probabilidade de compreensão. E quando você vai reescrever, você vai voltar no texto naquilo que é importante, naquilo que você identificou como relevante a partir do seu código, da sua codificação, da sua sublinhação ali no texto. Terceiro ponto, sempre compreensão. Sem compreensão, não há bom resumo. Escrevi errado aqui na hora de escrever no mapa mental, mas é sem compreensão. Se você não compreendeu, se você não resumiu com as suas próprias palavras a partir de um entendimento, você não tem um bom resumo, porque o objetivo do resumo é te entregar as principais informações daquele texto, de forma que você consiga compreender o todo, o início, meio e fim daquele texto, daquele material, daquele conhecimento, de uma forma mais direta e principalmente com as suas próprias palavras, com aquilo que você aproximou do seu vocabulário, do seu cotidiano. Por fim, você pode usar a inteligência artificial para te ajudar durante essa estratégia. Pedir, por exemplo, para avaliar o seu resumo, para identificar no seu resumo o que faltou, se você conseguir subir lá o texto original mais o seu resumo, você pode pedir para fazer uma avaliação comparando com o texto original ou simplesmente colocar só o seu resumo e pedir para que a inteligência artificial te explique o que está escrito naquele resumo sem acessar nenhum outro tipo de conteúdo. Uma inteligência artificial muito boa para fazer isso é Notebook LM, porque você vai colocar lá como fonte somente o seu resumo e você vai conseguir pedir para ela trabalhar sobre aquilo que você já fez, que você escreveu. Então, você pode fazer perguntas e pedir para fazer essa avaliação mais direcionada. Aqui no canal nós também temos aí um vídeo falando sobre Notebook LM. Por fim, a gente tem a estratégia de organização. Dentro da estratégia de organização, a gente tem um mapa conceitual, que é essa organização gráfica que você vai fazer, além de conectar os pontos, de conectar ideias. Então, aqui você consegue conectar conceitos de forma visual, você consegue ter um seu conhecimento prévio, como uma âncora para você fazer aquilo que você já sabe, você vai identificar e criar esse mapa conceitual e você pode pedir ajuda à inteligência artificial também para gerar uma estrutura inicial do mapa. Você pode colocar o seu resumo mesmo lá, voltando ao Notebook LM, colocou o resumo lá e pede para ele gerar um mapa mental do seu resumo. Você vai olhar o mapa mental, você conseguiu compreender tudo só a partir do mapa mental ou falta algo? E aí você vai elaborando e organizando esse conhecimento de outras formas, mas com a ajuda aí da inteligência artificial. E agora nós vamos falar sobre as estratégias metacognitivas. E para falar disso, a gente precisa compreender o que é metacognição. Não sei se você já ouviu falar, mas a metacognição é quando você consegue pensar sobre o seu próprio pensamento. A gente fala muito a frase aprender a aprender. Essa frase, aprender a aprender, que até foi um autor, o Flavel, que falou a primeira vez e ele trouxe muito essa ideia, é justamente como quando você consegue conhecer a forma como você aprende, identificar o que funciona para você e não estratégias genéricas que disseram que era bom para todo mundo e que não, na verdade, não necessariamente são boas para todo mundo. Então, aqui dentro da metacognição, a gente consegue monitorar e a gente consegue controlar o nosso próprio processo de aprendizagem. E só para trazer um pouco e exemplificar, quando a gente fala de metacognição, a gente tem 3 variáveis importantes, que é a pessoa, que é quando você tem um conhecimento sobre você mesmo e quando você tem conhecimento sobre os outros, as pessoas envolvidas nesse processo metacognitivo. Segundo, a tarefa, então é a informação que você tem sobre aquilo que você precisa fazer. E, por fim, a estratégia, que são quais estratégias, quais procedimentos, quais métodos ou técnicas você vai utilizar para chegar no seu objetivo. O que você precisa fazer? E você,
Quando você tem essa metacognição desenvolvida e avançada, você já sabe aquilo que você vai utilizar para conseguir, por exemplo, memorizar um conteúdo, para conseguir, por exemplo, aprender um novo conceito, aprender uma nova habilidade. Você já entende esse processo e você já sabe o que você precisa fazer. Então, metacognição significa aprender a aprender. Dentro das estratégias metacognitivas, nós temos também 3 categorias. A gente pode dividir elas da seguinte forma: estratégia de planejamento. Na estratégia de planejamento, o que a gente faz? Define antes qual o objetivo de estudar. Você vai pensar o que você quer aprender naquela sessão de estudo, o que você quer aprender naquele curso, o que você quer aprender naquele momento da sua vida. Você vai definir o objetivo, você vai planejar aquilo de acordo com a sua necessidade. Você vai escolher qual estratégia adequada ao conteúdo. Se você quer aprender a andar de bicicleta, adianta você ficar repetindo: vou andar de bicicleta, vou andar de bicicleta, vou andar de bicicleta? Não adianta. É uma estratégia de repetição que, para você, de nada vai adiantar. É uma estratégia metacognitiva, ou cognitiva, que você vai deixar só no mental, mas que não vai te fazer aprender a andar de bicicleta. Então, você precisa identificar qual é a estratégia que vai te fazer andar de bicicleta. De repente, assistir um vídeo de outras pessoas andando de bicicleta antes de você, de fato, pegar na bicicleta. Aumentar a sua confiança de que você consegue se equilibrar, frear, andar em lugares desconhecidos, tudo isso. E eu tô falando de uma habilidade, assim, cotidiana, não necessariamente relacionada a estudos. Mas você pode, sei lá, querer aprender um outro tipo de habilidade. Fazer slides, elaborar boas planilhas, fazer artes no Canva, gravar vídeos para o YouTube. São habilidades que você quer aprender, que você vai precisar estudar e você vai precisar ter o seu objetivo. Você vai precisar entender o que você deve aprender para desenvolver aquela habilidade, qual o passo a passo e qual estratégia você vai usar. E aqui, como utilizar a inteligência artificial? Você pode pedir ajuda para gerar um plano de estudos. Mas preste bem atenção aqui. Você não deve chegar lá e falar: gere um plano de estudos para mim, para eu aprender matemática básica 2. Não adianta você falar assim. Você tem que falar qual o objetivo, você deve dar as coordenadas. O que você precisa aprender em cada vez que você sentar para estudar. Você tem 30 minutos para estudar todos os dias, pela manhã. Qual estratégia adequada? Você vai falar: olha, geralmente eu aprendo mais fazendo isso, fazendo isso. E aí sim, pedir para ela te ajudar a gerar esse plano de estudo e não para fazer necessariamente por você. Seguindo para a segunda, subdivisão, a gente tem as estratégias de monitoramento, a parte de monitoramento. Nessa parte de monitoramento, o que você vai fazer? Você precisa olhar para esse seu processo e o tempo inteiro ir registrando e acompanhando como que ele está acontecendo. Você está conseguindo evoluir? Você está conseguindo chegar mais perto do seu objetivo ou não? Você está fazendo mais do mesmo sempre e é como se nada adiantasse, você nunca avança. E para isso você vai se perguntar durante estudos: eu estou entendendo? Você pode identificar onde está a sua dificuldade, fazer o tempo inteiro um processo de autoquestionamento. Eu entendi o que eu acabei de ler? Eu consigo explicar isso para alguém? Se eu tivesse que fazer uma prova sobre esse conteúdo, como que eu ia me sair? Eu estou confiante para fazer uma prova? Então, você precisa se fazer essas perguntas e isso faz parte de você conseguir monitorar esse processo. E como a IA pode te ajudar? Pedir feedback sobre compreensão. Você pode simplesmente mostrar o que você compreendeu, colocar em suas palavras e pedir para ela te mostrar se você está conseguindo fazer certo ou não. Ou então você pode colocar lá no notebook LM para fazer os testes, você coloca o conteúdo lá e você vai responder perguntas do teste e ele vai te ajudar. Lá no teste, ele vai mostrar a resposta certa, caso você erre, ele vai falar qual é a certa e ele vai te dizer por que está certa.
Então, isso é muito interessante, porque te ajuda a fixar ainda mais esse conteúdo que você está estudando e isso faz parte do monitoramento. Você não deve deixar para fazer exercícios, para praticar, para colocar a mão na massa com determinadas coisas, seja ele um conhecimento teórico ou um conhecimento que você consegue levar de fato para a prática, só quando você termina. Você precisa ir fazendo isso ao longo. Aprender uma coisa nova, testa essa coisa nova. Isso é muito importante, porque é esse processo de monitorar. Por fim, nós temos a avaliação / regulação. O que é isso? Você precisa se autoavaliar. Eu aprendi, de fato, o que eu preciso revisar? Acabei de fazer tudo, mas assim, tem algo aqui que não me lembro, que não compreendi bem? A estratégia que eu usei funcionou? Eu preciso de novas estratégias? O que eu posso mudar da próxima vez? O que eu preciso retomar e reavaliar para eu voltar nesse processo de novo de aprender esse conhecimento? Você precisa fazer isso e você pode usar a inteligência artificial para te ajudar a avaliar, para você conseguir refletir sobre a sua aprendizagem. Peça para ela te fazer perguntas que te façam refletir sobre aquilo que você acabou de aprender. E aí, a gente vai aqui, eu já falei, né, sobre a tecnologia, como você pode usar a inteligência artificial, mas eu trouxe aqui alguns outros exemplos de como você pode usar a tecnologia para te ajudar, jamais para substituir. Eu mostrei para você o que é um processo cognitivo, o que significa ali parte, né, do que a gente está chamando aqui de cognição, e a gente não pode delegar isso para a inteligência artificial. No fim, a tomada de decisão é sua, você precisa fazer. E como utilizar aí a tecnologia para te acelerar? IA para planejamento, você vai fazer um plano de estudos personalizado. A IA para elaboração vai te fazer perguntas sobre o conteúdo. IA para monitoramento, ela te ajuda a avaliar a sua compreensão ao longo desse processo. IA para avaliação, ela te ajuda a identificar lacunas, identificar aquilo que você não compreendeu bem. Mas aqui a gente precisa estar muito atento porque a gente tem um risco, que é usar a inteligência artificial simplesmente como uma estratégia de repetição passiva. Se você usa ela fazendo sempre as mesmas coisas, de modo que aquilo não te faz de fato ter um novo esforço cognitivo, não adianta. É uma repetição que não vai te levar a lugar nenhum. O que vai fazer você aprender, evoluir, memorizar, conseguir praticar é você criar novas conexões, é você ter um esforço cognitivo, é você praticar. E para isso você precisa estar ativo dentro desse processo. Então, a gente precisa aprender a aprender. Por quê? Aprender a aprender é a habilidade que nenhuma tecnologia vai substituir e é a única que garante que você também não. Como eu sempre falo, aprender a aprender é o novo superpoder. E para você dominar isso, você precisa entender todos esses processos e estratégias de aprendizagem cognitivas e metacognitivas fazem parte do processo de você conseguir aprender, aplicar, reforçar, olhar, se adaptar. A gente está num mundo em constante mudança e as pessoas que são inflexíveis, aquelas pessoas que não conseguem se adaptar rapidamente, são as pessoas que facilmente ficarão para trás, já que a velocidade das mudanças é cada vez maior. E é por isso que quando você consegue identificar a sua forma de aprender, você aumenta a velocidade com que você aprende novas habilidades e conhecimentos e com isso você se adapta de forma cada vez melhor. É isso, te espero outras vezes aqui no canal. Espero que esse conteúdo tenha te encontrado em um bom momento e que te ajude nesse seu processo de adquirir conhecimento. Até a próxima!